Boa tarde. Nessa apresentação, eu vou aproveitar e explicar novamente os exemplos 1 e 2 que vocês têm no texto, mas para tentar esclarecer melhor. No exemplo 1, temos a questão de um cabo de guerra, como mostrado aqui na figura, onde nós temos as 3 crianças que estão puxando à esquerda e as 3 crianças que estão puxando à direita. As forças com que cada uma das crianças está puxando o cabo são todas dadas, e o importante quando vamos avaliar essa situação é que todas as forças estão aplicadas na horizontal, ou seja, todas têm a mesma direção, estão aplicadas aqui na mesma corda, na mesma direção, apenas com sentidos opostos. Para a resolução, nós temos então que a força resultante pode ser calculada somando todas as forças 1, 2, 3, 4, 5 e a força 6 algebricamente. A diferença é que as forças que estão atuando a partir da partícula para a direita deverão ser colocadas com sinal positivo, enquanto as forças que estão atuando, puxando para o sentido oposto, para a esquerda, entrarão com sinais negativos. Então, se terá uma somatória de forças de menos 285, que corresponde às forças atuando para a esquerda, mais 275 das forças puxando à direita. Nessa soma, nós teremos um resultado de uma força resultante de menos 10 newtons. O que isso significa? Que haverá uma diferença de 10 newtons e essa diferença é a favor da equipe à esquerda, por isso o sinal negativo. O sinal negativo nos indica, portanto, que a força será de 10 newtons, ou seja, a intensidade dela é de 10 newtons, mas a sua atuação é à esquerda. Então, vamos fazer a resolução do exercício inicialmente através da trigonometria. Através da trigonometria, nós vamos utilizar a lei dos cossenos. Essa lei diz o seguinte, que força resultante ao quadrado igual força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Se paramos aqui, nós temos o que nós já conhecemos como o teorema de Pitágoras. Mas, o que acontece? Aqui nós temos o desenho com a força 1 e a força 2 aqui traçados em vermelho, força 1 e força 2. No teorema de Pitágoras, a gente considera que você tem um ângulo de 90 graus, e o que não é verdadeiro aqui. Então, aqui, se a gente medir esse ângulo, ele vai ser diferente de 90 graus. Esse ângulo aqui, entre a força 1 a força 2, que foi trazida para cá. Então, essa força 2 foi transportada aqui para essa linha verde, e a força 1 transportada aqui também para essa linha verde. A força resultante é a linha roxa, que é a linha que está no lugar da nossa hipotenusa dos nossos triângulos. Esse ângulo aqui superior, que é o contrário à força, oposto à força resultante, não é de 90 graus. Por isso, nós não podemos usar a fórmula, simplesmente a formulazinha de Pitágoras. Para fazer a equivalência, corrigir essa diferença em relação a este ângulo, nós vamos adicionar esse termo aqui, mais 2 vezes força 1 vezes força 2 vezes o cosseno de θ. Aqui nós vamos considerar θ este ângulo aqui, entre a força 1 e a força 2 aplicadas. Como que nós vamos chegar a este ângulo? Apenas somando os ângulos que nós temos, a força 1 com a horizontal, da força 2 com a horizontal, no caso 40 graus, 15 graus, onde o ângulo θ é equivalente a 55 graus.
Tendo este ângulo, aplicar a lei dos cossenos é muito simples. Nós vamos ter, então, força resultante ao quadrado é igual a 10.000, que é a intensidade da força 1 ao quadrado, mais 6.000, que é a intensidade da força 2 ao quadrado, mais 2 vezes 10.000, vezes 6.000, vezes o cosseno de 55. Resolvendo esse problema, esse cálculo, e não esquecendo de tirar a raiz quadrada, nós teremos a força resultante de 14.312 newtons. Porém, esse resultado é apenas a intensidade da nossa força. Nós precisamos ainda saber a sua direção. Para saber a sua direção, nós vamos usar a lei dos senos. Aqui nós transportamos a mesma figura, mas marcamos alguns ângulos adicionais. Então, só marcamos aqui, então, essa F1 original, essa F2 transportada, mas esse tamanho aqui corresponde a F2. Do mesmo jeito, na parte inferior temos F2 e F1 transportada. E a força resultante, que é a diagonal do paralelogramo, está cortando, então, o paralelogramo em dois triângulos, que são equivalentes. Então, a gente pode utilizar qualquer um dos dois triângulos para trabalhar a lei dos senos. A lei dos senos, ela diz, então, que uma força, ou no caso, estamos trabalhando com força, mas o tamanho do lado do triângulo é equivalente, é proporcional ao seno do seu ângulo oposto. Então, aqui no caso, força resultante é proporcional ao seno de φ, que é o seu ângulo oposto. Força resultante, ângulo oposto φ. Força resultante, ângulo oposto φ. Qualquer dos dois triângulos que temos na figura. A força 1 é proporcional ao seno do ângulo beta. Então, a força 1 aqui é proporcional ao ângulo oposto, que é o ângulo beta aqui, formado entre F2 e a força resultante. Ou aqui embaixo, entre a força resultante e a força 2, temos o ângulo beta. Então, eles estão aqui, em oposição. E a força 2, proporcional ao seno do ângulo gama. O que nós queremos encontrar aqui, na verdade, não é nenhum desses ângulos que eu já falei, e sim o nosso ângulo alfa. Por que a gente quer encontrar o ângulo alfa? Porque ele é o ângulo que é formado entre a nossa força resultante e a horizontal. Porque quando vamos medir ângulos, a nossa referência ou é o eixo horizontal ou o eixo vertical. Então, ele que define a posição real da nossa força resultante. Para aplicar a lei dos senos, nós precisamos conhecer algum desses ângulos aqui, ou φ, ou beta, ou gama. Nós não conhecemos inicialmente nenhum. Os ângulos conhecidos eram 15 graus da força 2 ao eixo horizontal, 40 graus da força 1 ao eixo horizontal, que somados davam esse ângulo θ, que nós usamos anteriormente. Para encontrarmos esse ângulo φ, também é muito fácil. Por quê? Nós sabemos que em um triângulo, a somatória dos ângulos internos deve dar 180 graus. Este ângulo θ, ele é formado também pelo ângulo beta e gama. E no nosso triângulo, nós temos aqui sempre o ângulo φ, beta e gama. No outro lado, na parte superior, φ, beta e gama. Então, o nosso somatório de ângulos seria φ mais beta mais gama igual a 180 graus. Φ nós não conhecemos, beta mais gama soma 55 graus, que é igual ao ângulo θ, igual a 180. Logo, φ vale 125 graus. Outra forma de calcular é considerando o paralelogramo como um todo,
O nosso paralelogramo é formado o quê? Por dois ângulos φ, dois ângulos θ. A somatória dos ângulos internos de um quadrilátero deve dar 360 graus. Então, 2θ mais 2φ igual a 360 graus. Fazendo a resolução matemática, nós chegamos a um φ de 125 graus novamente. Tendo este ângulo, outra forma de conseguirmos resolver esse problema seria a resolução por decomposição de forças. Por decomposição de forças, seria o mesmo enunciado, onde nós teríamos a mesma placa, e a partir da placa eu separei em duas figuras, separadamente ter a nossa força 1 inicialmente e depois a força 2 para então fazer a somatória. A decomposição das forças aplicadas, ela segue um princípio de que uma força pode ter outras forças equivalentes a ela que resultem na mesma atuação dela. No caso, essa força 1 inclinada a 40 graus, ela poderia ser substituída por outras duas forças, sendo uma força na horizontal à direita, que nós chamamos de componente F1x, e uma segunda força para cima, que seria a F1y. Nós podemos substituir uma força por quaisquer outras que tenham o mesmo efeito final. Mas para nós resolvermos as resultantes, é interessante que nós tenhamos alguns eixos pré-determinados, como normalmente usamos o eixo x e o eixo y, o eixo horizontal, o eixo vertical. Aqui, a resolução, né, das componentes, ou enquanto os componentes, segue apenas as forças, né, a intensidade das forças, e nós trabalhamos com a trigonometria. Então, nós temos um triângulo aqui formado pela hipotenusa, que seria a nossa força 1, a força 1x aqui seria um cateto adjacente ao ângulo conhecido, que é o ângulo de 40 graus, e nós podemos dizer que essa altura aqui é a mesma altura F1y aqui, portanto, de mesmo tamanho, mesma intensidade. Então, nós calculamos essas componentes ortogonais, quando trabalhamos com o eixo x e o eixo y, simplesmente com as funções cosseno e seno. Para F1x, que é adjacente ao ângulo conhecido de 40 graus, nós usaremos o quê? F1x é igual a F1, que é o valor da intensidade da força original, no caso a hipotenusa do triângulo, vezes cosseno do ângulo de 40, por se tratar do cateto adjacente. Fazendo essa multiplicação, 10.000, que é o valor da força 1, vezes cosseno de 40, chegamos a uma componente F1x de 7.660. A componente em y, F1y, por semelhante, será F1, mas por se tratar agora não mais do cateto adjacente, e sim do cateto oposto ao ângulo conhecido, a função que será usada é a função seno do ângulo de 40 graus. Chegamos a um resultado de F1y 6.428. A força 2 será feita de forma semelhante. Nós temos aqui a figura da força 2, a força 2 aqui inclinada, 15 graus para baixo, o que nos dá uma componente F2x na horizontal à direita e uma componente F2y na vertical para baixo. Isso não muda tanto o cálculo, teremos F2x igual
agora o valor da intensidade de F2, que é a nossa força original, vezes a função cosseno, novamente, por se tratar novamente do cateto adjacente. Então, o ângulo de 15 graus está entre F2 e o eixo X. Então, entre F2, que é a força original, e F2x. Então, cateto adjacente, função trigonométrica cosseno. Fazendo a resolução, chegamos a F1x igual a 5.796. Para a função F2y, y é o eixo que está oposto ao ângulo. Função trigonométrica, seno, ângulo de 15 graus. Substituindo F2 por 6.000, chegamos ao valor da força 2y de 1.553. Até aqui encontramos as componentes. Precisamos encontrar a somatória para termos a força resultante. Nós vamos ter que somar separadamente forças no eixo X para termos a resultante em X e as forças no eixo Y. Temos que lembrar que força 1x era à direita, sinal positivo. F2x também à direita, sinal positivo. Então, somando as duas, 7.660 mais 5.796, teremos uma força resultante em X de 13.456 à direita, né? Sinal positivo. Na direção Y, F1y era para cima, sinal positivo. Já a F2y era para baixo, sinal negativo, ou seja, uma está em sentido oposto à outra. Resolvendo, teremos força resultante em Y de 4.875 para cima. Isso pode ser colocado num desenho simples aqui, onde temos força Rx, força Ry e traçando aqui, ó, fechando o nosso retângulo com as paralelas a Fx e a Y, temos que a diagonal do nosso retângulo é a nossa força resultante, a intensidade total da nossa força resultante. O ângulo θ, aqui em amarelo, seria o ângulo de inclinação dessa força resultante. Para encontrarmos essa força resultante, vamos fazer o processo inverso do que tínhamos quando fizemos as componentes. Ou podemos usar a lei dos cossenos. Aqui temos o quê? Intensidade da força resultante, Fr ao quadrado mais Rx ao quadrado, Ry ao quadrado. Na lei dos cossenos, tínhamos aquele termo relacionado ao ângulo θ. Aqui, porém, o nosso ângulo aqui oposto à força resultante é 90 graus. Então, por isso que nós resumimos apenas pela equação de Pitágoras. Ou se utilizar aquele termo irá zerar. Cosseno de 90 irá zerar novamente. Fazendo a resolução, nós teremos uma FR, uma força resultante, 14.312 N. Essa é a sua intensidade. Para calcularmos a sua inclinação, podemos usar qualquer uma das funções trigonométricas. Aqui foi optado por trabalhar com tangente. Então, tangente do ângulo θ, que é o ângulo entre a força resultante e o eixo X, será o cateto oposto, ou seja, o cateto oposto a este ângulo, né, seno, seria essa medida aqui, que é a medida do FRY, ou seja, da força resultante
em Y. Sobre o cateto adjacente ao ângulo, tá? Que o eixo X é a medida da força resultante em X, da componente em X. Então, tangente de θ, FRY, FRX, fazendo a resolução, teremos 0,36229, inicialmente para tangente de θ. E, novamente, precisamos o arco cuja tangente é 0,36. Então, usando a função inversa, teremos teremos que θ é igual a 19,99, que é o mesmo resultado final conseguido anteriormente, como já era de se esperar.